Graças e paz, irmãos e irmãs. Vamos abrir nossas Bíblias, livro de Romanos, o seu terceiro capítulo, para a nossa reflexão nesse momento. Mesmo sentados, mas com reverência, porque é a palavra de Deus que será lida, palavra que nos edifica. Romanos capítulo 3, a partir do verso 23, diz assim a palavra do Senhor: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ainda Romanos capítulo 5, versos 20 e 21, diz assim a palavra do Senhor. Romanos capítulo 5, versos 20 e 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora sim, Efésios, no seu segundo capítulo, Efésios, capítulo 2, vou ler a partir do verso 20 e 21, Efésios 2, versos 2, 8 a 10, versos 8 a 10, Efésios 2, 8 a 10, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Amém. Como o Senhor já recebeu a oração da nossa irmã Dona Nerice pela palavra, vamos à reflexão nesse momento. Hoje nós queremos falar, irmãos, sobre a graça do Senhor. Nós estamos aí no mês de outubro e é tempo de nós refletirmos sobre a reforma protestante a partir de 1517 e a sua importância. A gente fala a partir de 1517 porque lá começou o movimento de reforma na vida religiosa da igreja de então, a única igreja. E a partir de lá, então, começou um movimento que estendeu-se pela Europa toda, convulsionando toda a Europa, muitas confusões, muitas guerras, inclusive, muitas mortes, muitas vidas ceifadas, mas mesmo, não é uma revolução religiosa, sim, mas que também atingiu o mundo econômico e político do mundo. Então, foi quando o Senhor usou de um homem para impulsionar uma grande mudança no planeta. A reforma protestante foi mais que uma simples mudança, foi uma transformação na vida religiosa, política e econômica no mundo. Então é algo muito sério, é algo muito impactante para nós não pensarmos e refletirmos a importância da nossa fé hoje, da nossa fé reformada, às vezes tão atacada, vilipendiada por outras confissões, por outras ideologias, por outras religiões, por que não dizer. Foi quando a palavra de Deus passa a ter o seu valor reconhecido, quando a palavra de Deus passa a ser valorizada, aflorada, demonstrada, onde Deus do nada faz tudo a partir da sua palavra. Nós vemos lá no Gênesis que o Espírito do Senhor pairava pelo nada da terra, do planeta.
E aí o Senhor fez primeiro a luz, haja luz. E Ele foi criando as coisas, do nada Deus fez tudo. Ou seja, a partir da sua palavra, tudo se transformou na atuação de um monge católico, Martinho Lutero. E nós sabemos que ele não queria criar uma nova igreja, uma nova instituição, ele queria reformar. É por isso que chama-se reforma. Ele queria mudar a postura daquela igreja, da sua postura, dos seus irmãos, frente ao mundo, frente à sociedade, frente às questões cotidianas. Às vezes nós ficamos pensando nas coisas lá nas nuvens, mas a mudança acontece aqui, no agora. Então ele começa a olhar pela palavra de Deus e percebeu que a vida prática destoava daquilo que a palavra preceituava para a vida do bom crente. E Deus começa a fazer as transformações, a vida começa então a brilhar. Das rezas em latim ininteligíveis, começa a acontecer as transformações de postura de uma igreja que até então era muito corrupta. A palavra de Deus começa a fazer aquilo que passa pelo qual ela foi realizada, registrada pelo Espírito Santo na instrumentalidade dos seus servos. A palavra de Deus tem permanecido, persistido ao longo dos séculos, porque a palavra de Deus não são palavras de homens. Ela foi registrada e começou a ser espalhada pela vontade de Deus. Efetivamente nós podemos nos reportar da ação de Jesus Cristo, a graça encarnada, o presente de Deus. Pensa assim que graça de Deus é um presente que se materializa na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho amado, e que vem e que demonstra o seu ministério, e depois ele volta para o seu lugar junto ao Pai. Mas diz lá em Atos 1:8, olha, vocês são minhas testemunhas, vocês receberão o meu Espírito e serão minhas testemunhas. Então vão e preguem o meu Evangelho, preguem a minha palavra, a palavra de vida e vida eterna, palavra poderosa que transcende o nosso pensar, que transcende a nossa realidade, que transcende as nossas condições humanas, que transcende a nossa mera limitação. Às vezes estamos diante de projetos grandiosos, mas nós olhamos para nós mesmos e dizemos, não é possível, Deus. Mas é a partir da palavra do Deus que faz do nada tudo, que Ele quer realizar muitas coisas, a começar pela nossa transformação, na nossa transformação de coração, onde colocamos tudo nas suas mãos, no seu altar, e de onde vem do seu altar águas que nos enchem, matam a nossa sede e matarão a sede daqueles que receberem também essa palavra. Esse é o poder de Deus, não é o poder do homem. Não foi o poder de Martinho Lutero, mas foi o poder da palavra de Deus que ele começou a pregar. Nós sabemos que antes as missas eram em latim, que ninguém entendia, sequer os padres que pregavam as missas entendiam o que estavam dizendo, apenas recitavam, rezavam as coisas ininteligíveis. Às vezes acontece assim no nosso tempo também. Achamos que por estar aqui já é o suficiente, bom para casa, se não vier no culto, falta alguma coisa, se não vier na EBD, falta alguma coisa. Não é isso que o Senhor propõe para nós, e sim um caminho de vida, de paz, de transformação diária, em nosso cotidiano. E a fé reformada então começa a ganhar força na pregação, naquilo que a palavra de Deus contraria o cotidiano daquela igreja, em que começa a vender a fé, que começa a vender o perdão dos pecados com as indulgências. Literalmente vender. Então, para você ir para o céu, tem que ter seus pecados perdoados. Quem vai perdoar seus pecados é o padre, é o bispo, é o papa. Eles têm que pagar para isso. É um projeto faraônico da Catedral de São Pedro, construída lá, até hoje posta para servir de prova contra essa teologia da prosperidade, que não começou na década de 60, não, começou muito antes. Por isso que o Senhor fala desde o início nas suas palavras, não é possível nós servirmos a Deus ou a Mamon, ou serve a Deus ou as riquezas. Desde que o homem é homem, ele enxerga tudo pela economia. E aí vem
Karl Marx, no metade do século XIX, e propõe no seu texto, fala que o homem é a economia, e é verdade. Porque ele está fazendo a leitura de uma sociedade dita protestante, dita cristã, dita religiosa, mas que vive em função da sua economia, interesses econômicos. Os grandes burgueses europeus, absorvendo a grande massa na Revolução Industrial e usurpando a vida, o poder de trabalho, explorando a mão de obra e toda aquela população em nome do lucro. Muitos burgueses calvinistas, ou seja, a corrupção sempre permeou a vida da humanidade, sempre permeou o coração do homem e da mulher. Então nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Aquilo que nós precisamos entender, daquilo que Deus tem a mostrar para nós. Aquilo que começa a mostrar a partir de Martinho Lutero, e aconteceu um grande racha na igreja, um cisma. Às vezes nós precisamos também estabelecermos essa reforma em nossa vida hoje, no nosso cotidiano, nossa maneira de pensar. Que precisamos entender que Deus não se compra, que Deus se vive. Com Ele se relaciona, é um ato relacional com Deus, de fé, de nossa comunhão com Ele, de nossa dependência dEle. Sabe por que Jesus fala para seus discípulos assim, olha, deixar os pequeninos vir até mim, porque delas é o reino dos céus. Sabe por que Deus fala isso? Através de Jesus, porque elas são dependentes dos pais. Como nós temos que ser dependentes de Deus. Não podemos depender das nossas condições financeiras, das nossas vidas, nossos planos, projetos, ser dependentes de Deus e fazermos o nosso melhor, o nosso máximo para Ele, para a sua obra, aquilo que Ele quer fazer através de nós. Nós não fazemos mais porque nós limitamos a ação de Deus em nossas vidas, pelas nossas más posturas e às vezes pela nossa preguiça. Às vezes somos preguiçosos. Achamos que não temos condição porque nós não queremos. E achamos que Deus não quer. São coisas distintas. E a fé protestante então começa a ganhar campo na Europa. E a fé reformada hoje, nós sabemos, existem 5 pontos especiais que baseiam a nossa teologia, a teologia reformada, uma teologia sólida, baseada em 5 solas, chamadas solas. Mas é 5 só, 5. Primeiro é só a graça de Deus, só a fé, só Cristo, só a Escritura e só Deus demos glória. Então, baseado nessas 5 frases, é a nossa teologia reformada sólida, madura, adulta. Se nós entendermos isso à luz da palavra de Deus, nós vamos entender o que foi a reforma e como devemos viver hoje. Hoje vamos ver um pouco sobre essa graça que o Senhor tem estendido para cada um de nós a partir de Jesus em seu ministério, nos apontando o quê? Um novo caminho, nos apontando a verdade, para que entre nós acontecesse a sua vida, não qualquer tipo de vida. A vida que o Senhor nos propõe é a vida eterna. E nós somos ainda levados a pensar que a nossa vida principal é a vida presente. E nós ficamos nossos pés aqui, estabelecemos nossos castelos, e reforçamos, e queremos enriquecer, queremos o melhor. Tá bom, você pode ter seu projeto de melhorar de vida, de viver melhor 5, tratar melhor de sua saúde, é verdade, isso é importante. Mas temos que colocar, acima de tudo, na mão de Deus a nossa vida. E Ele vai nos cuidar. Ele vai cuidar dos nossos projetos. Ele vai cuidar da nossa família. Com Jesus entre nós temos a possibilidade de sermos abraçados, de sermos envolvidos por sua graça, e sermos acolhidos, e sermos restaurados na nossa fé, nos nossos pensamentos. Às vezes estamos tão acometidos, tão influenciados pelo nosso tempo presente, nós ficamos doentes, adoecemos do corpo e do espírito.
Parece que não tem mais esperança. Hoje, exemplo do tempo que recebeu a encarnação divina, nós temos um contexto de muito criticismo. Há um pessimismo generalizado. Tudo visto pela ótica da desconstrução de quase tudo, inclusive da fé. E é por isso que Jesus sempre afirmou, olha, se você tiver fé com o tamanho de grão de mostarda, algo muito pequeno, nós faremos os montes voarem para o oceano. Isso mostra para nós, é um desafio que Jesus faz a mim e a você, de que nós não temos fé. E a fé é um dom de Deus. E Ele dá a quem quiser, quem buscar. E também a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que Ele insiste, olha, não se afaste da minha palavra, porque nela cuidar de vida eterna e acrescentando a sua fé. Tem gente que acha que eu só vou lá no culto, eu só vou ali de vez em quando, nas festas, tem Natal, tem um monte de coisas, nosso batismo, casamento, tá bom? Virou um clube. A reunião dos santos é a reunião do povo de Deus, que se reúne para ser tocado, alimentado, perdoado, alegrado, se encher de esperança, receber a direção para a sua vida e ser abençoado, por que não ser curado? O povo se reunia sempre na presença de Deus para ser abençoado pela voz do Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, onde o Senhor se manifestava e se manifesta com sua palavra, com seu amor, com sua graça, que vem que nos toca, apesar da nossa incredulidade. E somos abençoados. E hoje nós estamos vivendo num tempo, num contexto de morte ainda. Parece que as coisas não mudam. O tempo em que Lutero iniciou a reforma, era um tempo difícil, muita pobreza. Mas se nós pensarmos quando Jesus veio também, exatamente, muita pobreza, muita miséria humana, a desesperança era tão grande que chegou o tempo de Deus se encarnar. E chegou o tempo da reforma protestante. E chegou o tempo hoje de nós continuarmos a nossa reforma e mudarmos a nossa vida e colocarmos, quem sabe, de Deus, definitivamente Deus na nossa vida, na nossa história. E colocando a nossa família no altar dele. Senhor, faz a transformação que eu preciso, que o Senhor quer na minha família, a começar na minha vida. Senhor, me ajude a entender quem eu sou, a partir de quem o Senhor é, e me ajude a reformar, a olhar para o Senhor, somente para o Senhor, para aquilo que a tua palavra me precitua, para aquilo que o Senhor quer mudar na minha vida, para aquilo que precisa ser mudado na minha vida, não aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer. A salvação é pela fé, não é por obras nenhuma, não é pelo meu fazer, é pela graça de Deus que vem e nos envolve com o seu abraço, nos restaurando, mudando a nossa mente, tirando as escamas dos nossos olhos. É quando nós nos colocamos no altar dele, nos desfazendo dos nossos erros, colocando o nosso eu na cruz de Cristo e morte para o nosso eu, para que Cristo possa viver em nós, que ele cresça e nós desapareçamos. É a partir disso que Ele vai reformar a nossa vida, vai abençoar a nossa estrutura, a nossa família, a nossa casa, e teremos os milagres que nós queremos. É a palavra de Deus que transforma tudo. A palavra que transforma tudo, mudou o mundo, o planeta, e continua mudando, porque Deus não mudou. Nós mudamos, mas Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem e hoje será para sempre. Aleluia. A palavra de Deus continua criando em nós. O buraco que tem no nosso coração é porque nós não temos fé. O Deus é tão grande que se entrar na nossa vida transforma tudo. A partir da nossa realidade. Não achemos que Ele vai mudar aquilo que nós queremos, mas assim que Ele quer mudar. Aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, aquilo que Ele fez na vida do apóstolo Paulo. A minha graça te basta, disse a Paulo. Paulo por 3 vezes orara: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Diz assim: meu filho, a minha graça te basta, a minha graça restauradora, é salvadora, ela é redentora, e eu sei o que você precisa. Nós precisamos entender que a reforma que Ele quer fazer em nós é a partir da vontade dEle e não da nossa. Nós temos hoje um mundo
vivendo sobre a criminalidade, uma polícia mal preparada, das grandes catástrofes, da desesperança, das guerras. Nós temos mais uma guerra no Oriente Médio, Israel e Palestina, aleluia. Que coisa horrorosa, os dois irmãos guerreando, irmãos matando irmãos, porque Satanás tem vencido essa guerra. Sabe por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades do ar. Nós temos ouvido e sido influenciados pelos demônios e seus anjos. A palavra de Deus não tem entrado no nosso coração e não tem transformado a nossa vida. E sim os anjos dos demônios que têm nos influenciado, falado e transformado a juventude em seus cabachos. Nós temos uma sociedade sexualizada ao extremo. A pedofilia tem avassalado famílias e crianças pelo resto da vida. Se não for a palavra de Deus, o seu poder transformador, nada vai acontecer diferente dia a dia. E é por isso que o Senhor conta com a minha fé, com a sua fé, com a nossa disposição, porque nós somos a testemunha de Cristo. E Ele quer continuar a fazer a sua reforma através de quem? De nós. Nós hoje somos os novos Martins Luteros. Aonde você vive? No seio da sua família mesmo, lá naquela confusão danada. É lá que você tem que ser luz, é lá que é o seu nada, Ele quer fazer tudo lá. Você não tem que fugir de lá não, é lá que Ele quer fazer transformação, é lá que Ele quer agir, porque quem age é Ele. É a ação da palavra de Deus que transforma o mundo inteiro. Lutero só não foi morto porque os príncipes, amando do Senhor Deus, o protegeram. Porque ele começou uma obra e o Senhor queria terminar através do seu ministério. E ele traduziu a Bíblia do latim para a língua alemã do seu povo, para que o seu povo tivesse acesso à palavra de Deus. E hoje nós temos acesso, nós temos 52 versões online e nós não lemos a palavra de Deus. Nós não lemos, nós não queremos nem trazer a Bíblia para a igreja. Temos vergonha desse livro santo, temos vergonha da palavra de Deus, temos vergonha de Deus. Temos vergonha de falar que somos crentes em Jesus, que somos as pessoas do livro santo. Essa é a palavra que transforma, que mudou o mundo inteiro e deve continuar através das nossas vidas. E nós precisamos acordar para isso, porque isso, irmãos e irmãs, é privilégio. É privilégio. Os anjos queriam ter esse privilégio de pregar a palavra, mas eles não podem. Eu acho que com isso os anjos não gostam muito da gente. Eles queriam descer aqui com as suas espadas reluzentes e pregar as boas novas do Evangelho. O Senhor falou, não, as minhas testemunhas estão aqui. Eu e você temos o quê? O poder da palavra de Deus que transforma vidas, que tira o vício de qualquer pessoa, desde que a pessoa se deixe ser penetrada pela graça de Deus, irresistível graça. Nós temos uma sociedade doente, uma sociedade que está perdida, perversa. Só a palavra de Deus, não é a nossa vontade, não é as nossas rezas, o pensamento positivo, não é isso, é a palavra de Deus que transforma, é a nossa disposição de obedecer e ouvir Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu quero meu esposo aqui, eu quero meu marido aqui, eu quero meus filhos aqui. Se coloque de joelho no altar dele e deixa ele realizar a obra dele. Mas se coloque, entrega tudo no altar do Senhor, confia nele, e ele fará o resto. Pare de resmungar, pare de reclamar, pare de deixar que está demorando, o tempo é dele. Sabe por quê? Teologia reformada. Ele é Deus soberano, um Deus que sabe tudo e conhece tudo, Deus soberano, que quer usar a minha vida e tem abençoado a nossa vida nos mínimos detalhes. Só que nós somos mal criados, mal educados e mal agradecidos, não percebemos isso. Deus tem abençoado a gente com tudo e nós não percebemos. Ficamos reclamando e não queremos ajudar ninguém e fazer nada. Aí o pastor pede uma coisa e fica bravo, e o pastor fala uma coisa. Não, pessoal, o Senhor aqui tem que falar através desse homem aqui, um servo pequenininho sim, mas através desse servo que ele quer mudar as nossas relações com ele, a partir da minha vida, a partir do meu ministério, que seja transformado a cada dia para o honra e glória do seu nome, para que a vontade dele se manifeste entre nós.
e que o seu reino se cumpra entre nós, a partir de nós. Que nós não nos reunamos apenas para as festas, mas para cultuarmos a Deus maravilhoso, santo, santo, santo de Israel, e sermos alimentados, tocados como apenadas, brasas vivas do seu altar em nossos lábios, e sairmos para proclamar a sua vontade. A graça de Deus tem nos tocado, é um presente de Deus, e vem sobre nós. A graça nos coloca no nosso verdadeiro lugar, nos fazendo reconhecer o que e quem nós somos perante um Deus que é santo, um Deus que é soberano. E é claro que Ele quer nos fazer cada dia mais humildes, para que nós possamos revelar a sua vontade, que Ele possa ser visto através de nós. E foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, e só vou ler um texto que já fiz alusão aqui na minha fala, em 2 Coríntios capítulo 12. E assim nós estamos já fechando a nossa mensagem. Capítulo 12, 2 Coríntios, a partir do verso 7, diz assim: o espinho na carne, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então Ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais que gloriarei nas fraquezas, para que me repouse o poder de Cristo. Sinto que tenho prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aqui Paulo: Senhor, bota um ponto final nesse meu sofrimento. Eu não aceito isso. Eu determino que o Senhor foi. Queridão, a minha graça te basta. Eu me regozijo nas fraquezas, porque é na fraqueza que se vai me encontrar. E é por isso que ele fala depois, mais tarde: em tudo dai graças, inclusive nas lutas, porque é nas lutas que ele se manifesta em nossas vidas. Martinho Lutero não teve vida fácil. Ele começou a fugir, muita gente querendo matá-lo, inclusive o próprio rei Carlos da época, o império do momento. O Papa Leão X então nem se fala, mas Deus protegeu aquele homem, pequeno monge, mas que começou um grande movimento. Que o Senhor nos abençoe, que nos possa fazer servos, instrumentos nas suas mãos para os grandes movimentos, a partir da sua vontade, a partir da verdade da palavra de Deus, não a verdade promovida pelos homens e suas instituições. A palavra de Deus continua a mesma, ela não muda, porque essa lei aqui, essa palavra, ai daquele que mudar uma vírgula, um tio da minha palavra, será anátema, ou seja, será amaldiçoado. Temos que cumprir aqui tudo o que ela disse. Não é nossa palavra, a palavra de Deus. Eu vou pregar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não é minha palavra. Eu poderia ficar preocupado se fosse minha palavra, mas é a palavra de Deus. Aliás, foi uma das acusações contra Lutero. Você tem que voltar atrás em tudo que você escreveu, aquilo que você pregou. Eu falei: não posso. Se fossem minhas palavras, dizia Lutero, tudo bem, mas não são minhas palavras, palavra do Deus vivo. E não podemos pregar outra coisa senão a palavra de Deus. E volto a afirmar, ainda isso é privilégio, porque é a palavra que muda tudo, que transforma tudo. Você quer mudança em algumas coisas? Palavra de Deus. Você quer alegria na sua vida? Palavra de Deus. Você quer sentido para a sua vida? Palavra de Deus. Você quer cura? Palavra de Deus. Ela que nos transforma. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a vontade de Deus. Essa é a graça de Deus. Que Deus continue nos visitando com seu abraço, com sua graça, irresistível graça. Deixe ser abraçado pela irresistível graça do Espírito Santo, que Ele transforma tudo. Amém. Amém.
Vamos ouvir um cântico agora, um hino maravilhoso, quarteto Arauto do Rei, Graça. Enquanto podemos ofertar, trazer nossos dízimos e alimentos para as cestas básicas nesse momento. Deus nos abençoe. Os
He